Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Vocês devem estar estranhando, né? Por que o pastor Sérgio não está dirigindo o culto? Alguém notou isso aí? Quem notou, levanta a mão. Por que o pastor Sérgio não está dirigindo o culto? Porque ele ligou para mim, eu estava ligando para ele. Pastor, eu estou doente, mas ele falou primeiro. Então, como ele falou primeiro, eu deixei, né? Porque ele, no físico, ele está mais ruinzinho do que eu. Eu estou menos ruim. Então, como eu estou menos ruim, então eu vim pregar a palavra, tá bom? Então me suportem na minha fraqueza. Vocês olharem para mim e ver com a cara assim, meio de olhar de peixe morto, é porque está peixe morto mesmo. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Rei Jesus. Eu gostaria que você abrisse a palavra, João capítulo 20, versículo 24 em diante. Deus tem uma palavra para a tua vida nesta noite, amém? Você crê nisso? Deus tem uma palavra para nós. Deus tem uma palavra para edificar nossa vida. Já está aqui no telão e eu vou ler alguns versículos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Forte essa palavra, né? Esse é o nosso amigo Tomé, um dos 12. Jesus sabia, antes de escolher Tomé, quem era Tomé? Sim. Jesus sabia que Tomé apresentaria uma dificuldade da transcendência do natural para o sobrenatural. Ele tinha essa convicção, mas Jesus escolhe. Jesus escolhe o Pedro, que é impulsivo, o Pedro que é o homem, né, pronto para brigar se for preciso, e ele saca da espada mesmo, lembra? Quando os soldados vêm prender Jesus, ele tem uma espada, porque ele não havia entendido a conversa anterior. Jesus falou: olha, vai chegar o tempo em que vocês vão ter que pegar as suas ferramentas e fazer delas espadas. Aí, um dos discípulos fala assim: mestre, nós já temos duas. Aí Jesus fala: basta. Esse texto é muito difícil de interpretação, porque o que Jesus quis dizer quando ele encerra o diálogo? Basta. Basta o quê? Duas espadas são suficientes para a gente sair cortando a orelha dos outros por aí? Ou será que Jesus quer dizer: basta dessa conversa que vocês não estão entendendo para que lado vai a minha pregação e o meu evangelho? A maioria dos teólogos, é claro, ela aponta, tocou o celular aí, hein? E é um Motorola. Desliga esse negócio dentro da igreja. Não deixa esse trem ligado aí, não. Ele não entende o que está acontecendo e Jesus fala assim, ó, basta, porque essa conversa não vai chegar. Obrigado, irmã. Pode tirar isso aqui também, pode pôr ali, por favor. Obrigado. Essa conversa não vai chegar a um lugar produtivo. Agora, é assim a escolha de Jesus. É um Pedro que tem uma espada, e tem mais uma lá sobressalente. É um Judas, que Jesus já sabia que mais tarde ele ia traí-lo, ia entregá-lo, vendê-lo por causa de 30 moedas. No Antigo Testamento, o profeta Zacarias, se não me engano, ele fala, ele foi vendido pelo preço de 30 moedas. 30 moedas era o preço que se pagava por um escravo de baixa qualidade. Escravo bom valia mais que 30 moedas. Jesus foi vendido por 30 moedas, que é o preço de um mau escravo. E aí, dessas três personagens,
A última delas que eu quero citar é essa aqui. É o Tomé, que tem dificuldade em acreditar. Tomé faz parte do sistema eclesiástico. Tomé faz parte da turma dos discípulos. Tomé faz parte daqueles que estão ali perto. E eu quero falar com você nesta noite sobre a dificuldade que Tomé apresenta, que é a dificuldade de crer. O Espírito Santo colocou esta palavra na minha mente, eu não sei se na sexta-feira, mas ele colocou esta palavra na minha mente acerca de Tomé. A dificuldade que Tomé tem em acreditar. E o que essa dificuldade que nós também podemos sofrer com ela, pode trazer para a nossa vida. E eu vou dizer para você, benefício, zero. Malefícios, muitos, muitos. Não é? O que pode acontecer com alguém que faz parte da família da fé, mas nunca consegue transcender o natural? Ele gosta da igreja, ele gosta de estar no meio, mas tudo que diz respeito à fé, ele pula fora. Olha, você dê e Deus te devolverá. Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. Ele fala, opa, se eu der eu vou ficar sem. Ele não consegue transcender. A Bíblia fala, Pedro, pode descer do barco, Pedro, dá um passo de fé, anda sobre a água. Muitas vezes nós ouvimos Deus nos desafiando a fé, a andar sobre as águas das coisas da nossa vida, e a gente nem sequer tem a ousadia que Pedro teve. Pedro pelo menos deu algumas passadas, não sei quantas, mas a Bíblia diz, reparando na força do vento, porque o vento assoprava forte, Pedro ficou com medo. Provavelmente esta força do vento levanta uma onda, né? Isso é uma especulação, e essa onda tira a visão que Pedro tinha do mestre, e por não ver o mestre, ele começa a afundar. Podem ser situações assim na tua vida também. Então, primeiro lugar, note que para não crer, não é preciso estar fora do círculo eclesiástico. Às vezes a gente fala, né? As pessoas não vêm para a igreja, elas não creem em Deus. Mas você crê em Deus? Eu creio que existe um Deus lá longe. Não é esse tipo de fé que a Bíblia nos mostra. Ele mostra um Deus perto, um Deus que intervém. Talvez você esteja na igreja, mas seja como Tomé, só acredita quando vê. Eu estou esperando um milagre, mas eu não acredito. Bom, então, está difícil, não é? Porque se nós somos crentes, o que significa a palavra crente? O que acredita em alguma coisa. Existem algumas crendices que não são fé. Alguém fala assim, olha, eu tenho fé em Aparecida, então eu vou pegar, vou sair daqui, vou andar os cerca de 199 quilômetros até Aparecida, porque eu tenho fé que ela pode resolver o meu problema. Isso não é fé, isso é crendice popular. Porque a fé é bíblica, ela advém da palavra. E a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra ou pela pregação da palavra de Deus. Então isso é fé. Então, se você está na igreja, mas você não crê no sobrenatural, talvez é com você que Deus quer mexer nesta noite. Segundo ponto, como tomar decisões acertadas na vida, quando nossas convicções sempre se baseiam no visível. Se somos crentes, nossas decisões, elas precisam ser debaixo de oração. Outro dia eu conversava com um irmão e ele me questionava o seguinte: por que pessoas que se dizem de oração acabam tomando decisões erradas? Eu falei para ele, é porque ela não é de oração de verdade. Porque quem é de oração de verdade,
ele espera Deus dar a direção. Ah, mas parece, ele jejua, ele ora, ele está sempre ali presente. Eu conheci um irmão, e ele era de uma igreja bem pentecostal, e ele gostava de dar uns pulos na igreja, né? Principalmente quando dava um microfone na mão dele, porque ele não era o pastor da igreja. Aí quando dava um microfone na mão dele, ele vinha para frente e fazia uns trejeitos, dava glória, pulava num pé só. E num culto desses, ele pulou bastante numa perna só, com outra perna levantada. E ele saiu da igreja, e quando ele chegou em casa, ele não estava aguentando andar direito. Porque ele levou para o altar um trejeito, uma imagem de alguém espiritual. E aí ele casa. E aí ele comete uma besteira, porque casou com uma pessoa que casou com ele porque queria comer o dinheiro dele. Mas aparentemente ele era de oração. E aí a pessoa me perguntou, por que essas pessoas de orações fazem isso? Por que acontece isso? Porque parece. Aquilo que se passa como imagem, talvez convença a mim e a você. Mas lá no fundo está precisando de alguma coisa. Então, como tomar decisões acertadas, se nós não temos fé? Porque a palavra de Deus, ela nos conduzirá. Nós, com base na palavra, aguardaremos no Senhor. Hoje cedo nós falamos um pouco sobre ansiedade, nós falamos um pouco como a gente resolver esse problema, e a gente percebeu que a ansiedade toca também na questão da confiança. Quanto menos nós exercitamos nossa confiança, tanto mais a ansiedade aumenta. Quanto mais nós confiamos, menos a ansiedade perturba a gente. É uma constatação. Terceiro, viver sempre longe do campo da fé sobrenatural é perigoso. Coloca para mim, por favor, aí no Data Show, Hebreus 10, 38 e 39. Viver longe do campo da fé sobrenatural é perigoso. Todavia o meu justo viverá pela... E se ele retroceder, o que é que acontece? O que é compraz? O que significa essa palavra? Ter prazer. O meu justo viverá da fé. Deixa no 38 ainda, por favor. E se retroceder, recuar, nele não tem prazer a minha alma. Quem é esse minha alma? Quem é esse? É a alma de quem? De Deus. O meu justo viverá pela fé. Talvez alguém aqui esteja precisando tomar uma decisão, ou esteja tomando uma decisão. Eu pergunto para você, a decisão que você está tomando é debaixo de oração ou você está tomando uma decisão forçado pelas circunstâncias? Se você está tomando uma decisão forçado pelas circunstâncias, você está andando no caminho contrário da fé. Você precisa parar, voltar, dobrar o teu joelho, falar com Deus e esperar Deus ser claro com você, porque o justo vive pela fé. Quando eu recuo, a alma de Deus não tem prazer em mim. 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Olha o que fé faz. Conserva a alma. O que é alma? Psique. Mente. São os nossos pensamentos. Os pensamentos dirigem a nossa vida. Quando eu quero desistir, eu desisto porque a minha mente disse desista. Quando eu quero parar, eu paro porque a minha mente disse pare. Quando eu quero jogar tudo para o alto, é porque a minha mente me convenceu. E aí eu não quero medir consequências, eu não quero fazer nada. E a Bíblia diz que nós não retrocedemos, porque quem retrocede é para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para que a alma seja conservada.
Conservados na fé, na esperança, nós tomaremos decisões acertadas na nossa vida. Você compreende isso, irmão? Você entende isso? Viver sempre longe do campo sobrenatural, da fé sobrenatural, é perigoso. Eu não sei quantos crentes Tomé estão presentes ou estão assistindo essa live, esse culto. Mas andar dessa maneira, certamente não é o propósito de Deus para a sua vida. Abra também Hebreus 11, versículo 6, por favor. De fato, sem fé é impossível. Tem coisas que a gente tenta suavizar usando alguns eufemismos. A palavra aqui, ela não usa eufemismo algum para impossível. Ela é taxativa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, em primeiro lugar, que Ele existe, porque você não vai ficar falando com alguém que não existe. E em segundo, que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Creia que Ele existe, que se torna galardoador. O que é galardoador? É quem dá presente. Presente. Deus dá recompensa para aquele que busca a Ele. Eu já cheguei em situações que pessoas não resolviam o meu caso. A única dependência era no Deus invisível. E quando eu estava dando sequência, buscando pessoas para me ajudarem, pessoas de influência, pessoas lá de cima, o Espírito Santo disse assim para mim: pare com tudo e dependa só de mim. Dependa só de mim. E eu disse assim: chega. Não vou continuar nesse caminho de busca da dependência de pessoas de influência, eu vou depender de Deus. Quando eu disse chega, Deus agiu e operou. Foi 1 ano e 84 dias de luta e de pedido, de jejum e de oração. Você está cansado, irmão, de orar e de jejuar? Bom, jejuar, né? Crente não jejua mais hoje, não, né? Crente jejua ainda hoje, igreja? Tem uns 3 ou 4 aí que ainda acreditam nisso. Mas a verdade é que muitos nem acreditam nesse negócio do jejum mais. Porque, bom, se ele não tem uma vida de oração, ele vai jejuar para quê, né? Porque o jejum acompanha a oração. E aí, quando a gente aprende a confiar nele, a descansar nele, ele vai lá e opera. E mostra que o poder pertence a ele. E que a glória sempre serão dadas a Ele. Talvez você que entrou aqui nessa noite esteja numa situação em que você precisa decidir agora. Eu continuo no meu campo de tentar compreender as coisas, ou eu vou transcender hoje? Vou passar para o campo da fé. É uma decisão que você vai ter que sair daqui tomado hoje. E eu volto a te dizer, se você quer tomar decisões, porque você se sente pressionado, porque você está triste, está chateado, está ultrajado, está um monte de coisas aí que você pode estar pensando, me magoaram, me falaram, me chatearam, e por causa disso eu tomo uma decisão, eu vou dizer para você, você está completamente enganado. Você está errado. Você não vai agradar a Deus retrocedendo. Se Ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Toma cuidado com aquilo que você vai fazer. Tomé só acredita no que vê ou naquilo que ele toca. Você já ouviu crente falando isso? Quem já ouviu? Pastor, eu sou que nem Tomé, eu só acredito vendo. Já ouviu? Quem já falou isso aí? Aí agora apertou mais ainda, né? Eu só acredito vendo. A notícia que eu tenho para você não é muito boa, não. Você que pensou assim.
Tomé, um dos 12, chamado Dídimo. O que é Dídimo? Gêmeo. Do grego, essa palavrinha dídimo significa gêmeo. O negócio vem em dose dupla. Você já ouviu falar que Tomé tinha um irmão gêmeo? Quem não sabia disso? Pois é. Tomé tinha um irmão gêmeo. E cadê ele, pastor? Não foi discípulo de Jesus? Não. Não sei cadê ele. A Bíblia não fala dele. Eu só descubro que ele era gêmeo porque o texto original grego diz dídimo. E dídimo é de gêmeo. Não estava com eles quando veio Jesus. Quando eu não estou presente e as pessoas falam assim, o negócio foi bom, o negócio foi uma bênção, foi maravilhoso, a gente não tem noção. É o caso de Tomé. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Vou abrir um parêntese aqui. Uma vez, meu irmão e eu estávamos evangelizando em Juiz de Fora, Minas Gerais. E ele foi para um lado da rua e eu fui para o outro lado. Do lado que ele escolheu, tinha um salão das Testemunhas de Jeová, né? Salão do Reino, que é o nome da igreja deles, né? Testemunha de Jeová. E apareceu a mocinha no portão. Jesus, lá na cruz, qual é o desenho de uma cruz? Qual é o desenho de uma cruz? É isso aí. Isso é o desenho de uma cruz, né? Parece que eu estou fazendo aqui o sinal da cruz, né? Esse é o desenho de uma cruz. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos. Meu irmão deixou essa menina, eu acho que ela era filha de um ancião TJ, com uma interrogação enorme que até hoje ela não conseguiu responder. Porque as Testemunhas de Jeová falam que Jesus morreu numa estaca. Uma estaca é um pau simplesmente na vertical. Qual é a posição das mãos de uma pessoa morta numa estaca? É assim? Olha o que o texto diz aqui. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos. Note a palavra cravo no plural. Quantos cravos precisa para se pregar alguém numa estaca? Um cravo. Na cruz, 2 cravos. Isso também seria o suficiente. Se eu não vir. E ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Tem gente que acha bonito. Não, eu não acredito nisso não, pastor. Isso é coisa de gente mística, isso aí é coisa de gente que acredita demais. Ué, mas você é crente, você quer acreditar de mais ou de menos ou nada? Pastor, eu sempre me guio pelas evidências. Cuidado, meu querido irmão, se você se guia pela evidência, você pode se decepcionar no Evangelho, porque tem muitas coisas que os nossos olhos nunca viram. Uma delas foi Jesus. Quem já viu Jesus aqui? Como é que nós nos aproximamos dele? Por fé. Nós recebemos Jesus por fé. Nós recebemos Jesus por fé. Tomé só acredita naquilo que ele consegue tocar e naquilo que ele consegue ver, naquilo que é palpável. Aí o que acontece? O comportamento incrédulo precisa ser corrigido. Tomar conhecimento de nossas limitações não fazem de nós pessoas de fé ou melhores. É preciso mudança nas atitudes. Não, pastor, eu reconheço que tenho dificuldade. Mas e daí?
Passa um mês, você vai dizer a mesma coisa. Pastor, lembra daquela pregação lá de julho? Eu continuo do mesmo jeito, eu continuo reconhecendo. Eu tenho dificuldades, como Tomé apresentou. Mas e aí, você quer mudança? Quer ter uma atitude diferente? Você tem ideia, você tem vontade de mudar? Se você não tem vontade de mudar, meu querido, reconhecer os seus defeitos, os outros podem falar para você, você pode saber deles. Não vai mudar absolutamente nada. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Como é que Jesus entrou naquela sala? Porta estava trancada. Apareceu. Imagine você se a porta ali da igreja estiver trancada. Por onde você entra? Janelas trancadas, parede, teto, chão. Jesus entrou. Jesus entrou. E Tomé estava lá. Olha o que Jesus está fazendo, irmãos. Por que Jesus não bateu na porta? Por que Jesus não bateu na porta? Não teria problema algum. Pedro também, quando foi liberto da prisão, bateu na porta. Aquela menina que estava lá e ela abriu, né, a coisa que chama postigo, que é aquela porta que tem aquela janelinha. Ela abriu, viu Pedro, fechou de novo, falou: gente, Pedro está lá fora. A igreja que orava por Pedro, como reagiu naquela hora? Falou: menina, você está doida. É interessante, a gente está orando para Deus fazer a obra, para Deus libertar, para Deus trazer o Pedro para fora, mas a menina fala: eu estou vendo o Pedro, e aí a gente fala: ô menina, você está doida. Jesus entra com as portas trancadas. Só aí o Tomé já deve ter tomado um susto, já deve ter ficado maravilhoso. Jesus não faz rodeios, Jesus não introduz a conversa, não diz shalom, Jesus não fala nada. E logo disse, ele disse, né? Perdoe. Pôs-se no meio disso, ele disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé, a próxima coisa que ele vai falar é: põe aqui o teu dedo, Tomé, e vê as minhas mãos. Mas como é que a gente enxerga? É com o olho ou com o dedo? Jesus está falando para Tomé: Tomé, põe o dedo e vê. Porque Tomé precisa ver e precisa tocar. Tomé, põe aqui o dedo, Tomé, e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé tocou? Tomé tocou? O texto não fala. Se o texto não fala, o que a gente faz? Não fala também. Aí eu posso inferir? Agora não infere não, porque pode dar coisa errada. Deixa do jeito que está, porque a palavra já é o suficiente. Isso me leva a uma outra ideia. Às vezes a gente quer saber mais do que Deus. Às vezes a gente fala além da Bíblia. A Bíblia fala uma coisa, a gente vai lá e fala outra. Quantas discussões nós gastamos tempo e perdemos tempo porque a gente está discutindo contra uma coisa que a Bíblia fala, anda assim. Mas o ser humano é mais esperto, é mais inteligente. Põe a mão no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Jesus deu a ordem. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Não fala o que ele fez. Tomé, nessa hora, responde: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste?
Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados. Você que quer ver tudo, você que quer sentir tudo, você que quer colocar a mão para ver se de fato é verdade, Deus não está contente com isso. Você está precisando orar, dobrar o teu joelho e depender mais dele. Creia mais nele. A fé vem pela palavra. Leia mais a palavra. Leia mais a palavra. Não creia só porque você viu. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram, Tomé. 7, fé é diferente de ver. Fé é crer quando não se vê. Isso é definição de fé. Hebreus 11:1. Olha o que está escrito ali. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Eu me lembro há muitos anos, estava dirigindo o culto. Chegou no momento da oração, em que nós chamamos as pessoas enfermas para receberem cura. Uma pessoa veio aqui deste lado, e o Espírito Santo disse assim para mim: fala para o outro irmão impor a mão sobre ela, e manda ele declarar que ela está curada agora, porque ela está recebendo cura agora. Eu vi a cura. E eu chamei o outro irmão, e ele ficou, eu percebi que ele ficou agitado, ele ficou nervoso, porque ele não estava vendo a mesma coisa que eu. Eu falei: irmão, só impõe a mão nela e diga, seja curada em nome de Jesus, porque ela vai receber a cura agora. Então não era a minha oração ou a oração dele, era a ação do Espírito Santo que ele me mostrou. Ele me mostrou. Certeza da coisa. Eu olhei e Deus falou, vai ser curada agora. Convicção de fatos. Você e eu precisamos ter esse tipo de fé. Certeza daquilo que nós esperamos. Convicção de fato que a gente ainda não vê. Isso é fé. Aquilo que Tomé demonstra não é fé. Acreditar naquilo que eu vejo e naquilo que eu pego, isso não é fé, isso é constatação, é fatalismo. A coisa está ali, é do jeito que é e ponto final. Entendeu? A fé verdadeira produz vida. Ora, se a fé verdadeira produz vida, o contrário de fé produz morte. Olha os versículos 30 e 31, lá de João capítulo 20. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Para que você, crendo, exercitando a fé num ato contínuo, olha o crendo ali, ó, está no gerúndio, crendo, ato contínuo, tenhais vida em seu nome. Fé verdadeira produz vida. Jesus te chama para essa vida agora. O que você quer hoje? Nós vemos a casa de Deus e eu amo quando a palavra de Deus me desafia. Eu amo quando a palavra de Deus me puxa para o nível do sobrenatural. Porque andar no sobrenatural, a gente não precisa, andar no natural não precisa ser crente. Mas para andar no sobrenatural, a gente precisa acreditar. E eu pergunto a você, como você está? Qual o seu tipo de relacionamento com Jesus? Seu relacionamento te leva a um fatalismo? Ou te aproxima de Deus e agrada a Deus? Como você está nessa hora?
Deus está me chamando e Deus está chamando você para andar por fé. Deus está me chamando para ser dependente dEle, para não tomar decisões das quais eu vou me arrepender. Interessante, Deus me mostra que pessoas querendo desistir de algumas coisas. Mas não é porque ela orou e Deus falou, é tempo de você desistir. Você está desistindo porque você está dando ouvido a vozes de dentro de você. Vozes podem ser de mágoas, de chateações, de contrariedades. Vozes em que você não concorda com alguma coisa. Você acha que ser crente é concordar com tudo? Você acha que eu, como pastor, eu olho para as coisas de Deus e olho para a igreja e acho que tudo é lindo, maravilhoso? Você acha que o diabo nunca mandou na minha mente uma palavra dizendo, vai embora, sai daqui, larga esse povo? Irmão, Moisés, a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. Um dia o homem estava nervoso, ele falou assim, eu não sou pai dessa multidão, não gerei essa garotada toda aí, porque parece uma molecada que era chorando, hoje não tem carne, hoje não tem água, é calor, aí quando Deus manda maná, esse maná é desprezível, um povo reclamão, um povo que nada está bom. Aí um dia Moisés estava lá, acordou, né, da pá virada, e falou assim, eu não quero mais saber de nada. E aí Deus falou para ele, é isso mesmo, Moisés, desiste porque eu também não quero saber. Foi isso que Deus fez. Aí um dia Deus testou Moisés, né? Porque Deus é imutável. Deus não tirou o povo do Egito para matá-los no deserto. Deus falou com Moisés, Moisés, esse povo é incrédulo, esse povo não acredita não. Eles veem sinal, mas eles não acreditam. Irmãos, eles viram o mar vermelho se abrindo, viram 10 pragas antes disso. No terceiro dia no deserto, o povo já está reclamando. Nós vamos morrer. É assim o povo. Aí Deus faz um teste com Moisés. Moisés, eu vou matar. E a partir de você eu vou levantar outra nação. Moisés falou, não, senhor, não faz isso não. Porque senão vão falar que o senhor tirou e o senhor não tem condição de conduzir. E aí Deus atende a oração de Moisés. Deus atende a minha, a sua oração. Curva a tua cabeça, eu quero orar com você.